Agora eu quero realmente tirar a prova. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu falei. Para saber se vocês entenderam o que eu falei, nós vamos comentar um item da ABIN. ABIN superior 2009, 2010? Acho que foi 2009. Não sei se foi 2009 ou 2010. Não, foi 2010, foi ano passado. ABIN superior 2010. Apareceu assim, ó. Dados e informações estratégicas. Aí o examinador disse o seguinte, que se tirássemos a palavra estratégica, se substituíssemos a palavra estratégicas por estratégicos, se substituíssemos a palavra estratégicas por estratégicos, ele disse que não haveria prejuízo sintático, e disse também que não haveria prejuízo semântico. Então, o que a gente entende aqui? Se eu falo, por exemplo, que eu encontrei um homem e uma mulher preocupada, então eu estou falando que eu encontrei um homem e uma mulher, só que os dois estavam preocupados? Não, eu encontrei um homem e uma mulher preocupada. Eu encontrei dois, só que só a mulher estava preocupada. Quando eu falo que eu coletei dados e informações estratégicas, observem que estratégicas aqui está caracterizando somente o quê? Informações. Eu falo, por exemplo, que eu levantei dados e informações, só que os dados não eram estratégicos, só as informações é que eram o quê? Estratégicas. Entenderam esse raciocínio? Então, observem que aqui nós temos um adjetivo colocado após dois substantivos. Então, quando há um adjetivo posposto a dois substantivos, a flexão desse adjetivo é que vai definir a semântica. Então, aqui, estratégica ficou no feminino, então está caracterizando só informações. Ele colocou estratégicos. Estratégicos agora está caracterizando quem? Dados e informações. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu encontrei um homem e uma mulher preocupados, agora eu encontrei os dois e os dois estavam preocupados. Entenderam esse raciocínio? Então, aqui, estratégicas, só as informações. Estratégicos, os dados e as informações. Então, a ideia é igual ou é diferente? É diferente. Se a ideia é diferente, significa que houve uma alteração semântica. Significa que houve uma alteração semântica. Tudo legal? Agora eu vou falar de novo o comando da questão. O examinador falou simplesmente o seguinte: no trecho dados e informações estratégicas, a palavra estratégicas poderia ser substituída por estratégicos, sem prejuízo sintático e sem prejuízo semântico. Ele perguntou se só poderia o quê? Substituir. Vocês entendem que ele simplesmente brincou com a estrutura? Ele estava exigindo que o sentido permanecesse o mesmo? Não, ele só brincou com a estrutura, ele quis saber o que aconteceria. Então, concordam que não há uma lei garantindo que a ideia tem que permanecer a mesma? Então, ó, como é que vocês julgariam? Ele disse que não teve prejuízo sintático. Se ele disse que não teve prejuízo sintático, ok, porque pode ser estratégicas e pode ser estratégicos. Então, essa informação é verdadeira. Mas vocês julgariam, houve prejuízo semântico? Sim ou não? Professor, eu acho que houve. Eu marcaria que houve prejuízo semântico. E o examinador disse que não houve prejuízo semântico, professor. Então, eu colocaria essa questão como errada, porque para mim houve prejuízo. Pessoal, isso aqui é maldade no coração do ser humano. O examinador tem que derrubar candidato. Olha só, essa questão foi uma questão de reescritura? Não. Isso aqui não foi reescritura. Se não foi reescritura, o examinador só falou, posso tirar isso e colocar isso? Ele só brincou.
Então, se não foi reescritura, havia uma lei garantindo que o sentido não poderia ser mudado? Não. Ele só perguntou o que aconteceria, entende? Ele não quis saber se é realmente o mesmo sentido original, não poderia mudar. Ele só quis saber o que aconteceria. Entendem esse raciocínio? Então, para essa brincadeirinha aqui, por causa do comando, houve uma o quê? Alteração. Aí eu vou repetir a pergunta que eu já havia feito. Para vocês, tudo que fica diferente fica errado? Não, ficar diferente é uma coisa, ficar errado é outra. Então, aqui ficou diferente, mas ficou errado? Não, é uma ideia possível? É. Se não, ficou diferente, mas não ficou errado. Se não ficou errado, significa que não houve o quê? Não houve prejuízo. Então, o examinador falou que não houve prejuízo sintático, ok? Aí também ele falou que não houve prejuízo semântico. Isso também é verdade. Professor, então eu não entendi. Olha só, o examinador disse, na verdade, que não teve o quê? Erro. E é verdade, não teve erro, só teve o quê? Alteração. Vocês entendem que isso é maldade no coração? Isso é para derrubar candidato. Então, isso é maldade. Ele disse que não teve erro, verdade, não teve erro, só ficou diferente. Então, pessoal, com frequência, os examinadores têm trabalhado com essa mistura. Ora, simplesmente a estrutura fica diferente e ele fala que ficou o quê? Errada. Ora, simplesmente houve uma alteração na ideia e ele fala que houve um prejuízo para aquela ideia. Vocês vão interpretar que alteração semântica será igual a prejuízo semântico quando for uma questão de quê? Reescritura. Se ele não pedir para reescrever, vai ficar diferente, mas não vai ficar o quê? Errado. Ok? Se for reescritura, ficou diferente, ficou errado. Se não for reescritura, só ficou diferente. Mas em tudo que fica diferente, fica errado. Tudo bem com esse raciocínio? Então, aqui é maldade só para derrubar candidato. Isso caiu na GU, isso caiu na ABIN, isso tem caído o tempo todo. Aí você chega a casa, fala, opa, eu tenho certeza que eu acertei aquele item. Quando vê o gabarito diferente do que você colocou na prova. Aí você fala, não, o examinador errou, eu não errei não, eu tenho razão. O examinador não errou, o examinador te derrubou pelo comando. Ora, a gente sabe toda a estrutura sintática. Eu já dei aula para candidatos que classificavam tudo. Eu estou lá em sala de aula, eu pergunto, o que é isso? Ele fala, o que é isso? Ele fala. Então, ele sabe a teoria gramatical, mas ora... Aí, por exemplo, esse mesmo aluno, ele respondia tudo de estrutura que eu colocava, ele respondia. Mas quando ia para julgar a questão, ele errava. Ele errava não porque não sabia a teoria da gramática. Ele errava porque não estava sabendo ainda entender o comando da questão. Pessoal, vocês precisam resolver provas o tempo todo. Vocês têm que ficar familiarizados com a maldade do examinador. O que ele quer quando ele pede isso? O que ele quer quando ele pede aquilo? Porque normalmente o que derruba candidato não é o que é pedido, mas é o modo que é pedido. Vocês entenderam que para essa questão aqui, eu não quis ainda explicar a teoria da oração subordinada substantiva, nem da conjunção integrante? Não foi esse o objetivo. O objetivo dessa questão aqui foi trabalhar com comando de questão, ok? Foi trabalhar com comando de questão. Observem que aí vem INSS, aí vem TSE, estamos aí esperando Senado, vem um monte de tribunais, não é? Tem um monte de provas aí de tribunais que estão por vir. Então, quanto mais difícil, na verdade, quanto mais o concurso for concorrido, mais difícil é a prova. Mas a prova torna-se mais difícil não por o que é perguntado, mas pelo modo que o examinador articula. Vocês observarão que aqui a gente vai resolver um monte de questão legal, bem elaborada, inteligente. Mas, por exemplo, o CESP não vai colocar nomenclatura, ele não quer que você memorize, ele quer saber se você tem esse raciocínio lógico para poder conduzir o pensamento, ok? Então, se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, vocês mandem aí o e-mail fazendo a pergunta, ok? Mas é exatamente isso aqui, nem sempre que há alteração na estrutura, há alteração na ideia. Nem sempre que a ideia é alterada é porque a estrutura foi alterada.
E nem sempre a alteração semântica será igual ao prejuízo. Se não for reescritura, vai ficar diferente, mas não vai ficar errado. Tudo bem?